Bom dia Boa tarde. e boa noite. Me chamo Cláudio Branco Xavier. Eu me chamo Aline Fernanda Soares Silva, Estamos aqui para apresentar o nosso projeto de IA ministrada pelo professor Luiz Felipe, no período atual, que é o 2026.1, pela UFAP. E aqui a gente vai explicar como a gente desenvolveu os três tipos de agente. que é o agente baseado em estado objetivo e busca heurística, o agente baseado em aprendizagem por reforço e, por fim, o agente baseado em algoritmo genético. Além desses três agentes, o professor Luiz deu dois contextos que a gente podia seguir, que eram dois contextos de ambiente. O primeiro sendo um ambiente próprio que a gente podia desenvolver, e o segundo que era utilizando uma biblioteca Petinzu para pegar um jogo de Atari de 128 bits e desenvolver em cima dele. A gente optou por escolher o ambiente um porque era mais fácil de a pessoa modelar, poder fazer do jeito que ela quiser, fazer seus testes, ajustar. E deixando mais personalizado, a gente poderia brincar, né, com os cenários e utilizar os agentes da forma que a gente quisesse, deixando ele mais personalizado para, enfim, diversificar os cenários, não deixar algo mais restrito. E fora isso, para o projeto, a gente utilizou duas ferramentas de LLM de IA generativa, sendo elas o Gemini e o DeepSeek. O Gemini a gente utilizou mais como um tech lead, digamos assim. Ele ajudava a gente a planejar, decidir como a gente ia implementar quando a gente estava preso, discutir ideias de como fazer para evoluir e melhorar os agentes. Já o DeepSeek a gente utilizou via OpenCode, que nos ajudou a implementar e revisar para garantir que o código estivesse ok, com uma boa qualidade, mas tendo a importância, né, principalmente que a gente avaliava os planejamentos que ele enviava, lia os detalhes para ver se aquilo fazia sentido realmente direitinho antes de implementar. A gente fazia os dois meio que se revisarem, então era bem engraçado. Quando o Gemini gerava um plano, a gente passava pro DeepSeek revisar, ver se fazia sentido, dar sugestão, dizendo se estava brisando ou não. E quando o DeepSeek estava implementando o código, a gente passava pro Gemini para ver se ele estava implementando direitinho, se não estava gerando nenhum bug e tal. Então, além da verificação humana, a gente utilizou eles mesmos para se autoavaliarem. Foi bem interessante, ajudou bastante a evitar problemas, já que um apontava o problema do outro e a gente mesmo sabia e conseguia apontar o problema, que ajudou na evolução do código. Para iniciarmos em si o nosso projeto, a gente tinha que escolher o ambiente. A gente pesquisou na internet alguns temas, mas sempre vinham temas muito genéricos que muitas pessoas já fizeram, tipo labirinto, ping-pong. E a gente queria algo diferenciado também, até para nos desafiar, fazer algo diferente e entender também os conceitos dos agentes que a gente fosse implementar. Aí, com base nisso, a gente já cansou de procurar na internet, foi pedir ajuda ao Gemini, passou o contexto do projeto, um pouco das ideias que a gente queria. Aí ele deu algumas ideias, como sempre, já que é o código base, aparece sempre, ele deu ideia de labirinto como padrão. Ele deu outras ideias de drone, para resgate, de assalto ao banco, achei meio suspeito essas daí, desarme de bomba, de gladiador. Ele também deu uma ideia de pouso na lua, mas isso aí nós já viu inclusive um vídeo no YouTube muito bom sobre isso. E ele falou de um braço robô também, que dava pra fazer uma simulação de uma física. Só que o tema que ele sugeriu que a gente ficou e gostou mesmo da ideia foi de estilingue espacial, que basicamente consistia em uma navezinha que ficava no sistema planetário, e ele tinha que fazer um percursozinho e chegar pra pousar em um objetivo final. Bom, o Gemini ele escreveu o plano da ideia, o DeepSeek implementou, mas antes de realmente implementar, a gente revisou cada detalhe certinho para que fosse alinhado com o que a gente queria e que também não deixasse a IA realmente fazer tudo sozinha, né? Porque ela pode, enfim, errar várias coisas. E essa foi a nossa ideia inicial, como ficou, né? A nossa primeira versão. E com essa primeira versão, o vídeo que tá passando por aí, a gente pode perceber que a nave é bem rápida e a gravidade do planeta não era tão fraca. Isso porque descobrimos, enquanto isso, que a IA tem uma dificuldade enorme em balancear status de jogos. Então a gente teve que fazer os ajustes das constantes físicas manuais, até que ficasse do nosso agrado, para que o combustível não acabasse tão rápido, a nave ficasse numa velocidade decente, a gravidade não fosse tão forte nem tão fraca. E depois de ajustar essas constantes, a gente queria dar um upgrade no visual, que estava bem simplesinho. E deixar mais um pouquinho agradável, né, para o usuário que fosse ver. E até deixar com a nossa cara, porque a gente gosta bastante de jogos antigos, dos anos 90 por aí. Então a gente tentou deixar numa estética mais legal também. É um pouco uma temática mais retrô, que nem tá aparecendo agora. Essa é a versão final do jogo. Então, com base nisso, a gente já pode explicar como funciona o ambiente em si. O funcionamento do ambiente é algo bem intuitivo. Você tem o lançamento da sua nave. A sua nave tem que coletar esses 6 pontos que nós chamamos de checkpoints. Esses 6 pontos, quando coletados, vão habilitar a energia da doca. E quando ela for habilitada, a nave tem que ir lá e pousar nela. Algumas regras são importantes, tipo, a nave tem um combustível, se ela ficar sem, ela perde por falta de combustível. A nave, se ela tentar fugir do mapa desenhado, ela perde. Se ela colidir com o planeta, obviamente ela perde. E cada planeta, como mencionado anteriormente, tem sua massa, ou seja, ele tem seu campo gravitacional, que a gente calculou usando a fórmula de gravitação da física mesmo. E quais são os estados desse ambiente?
Os estados é basicamente tudo que eu mencionei um pouquinho, é um conjunto de tudo. Então, os estados vai conter a informação da posição da nave, a velocidade da nave, quanto combustível ela tem, quais checkpoints ainda estão disponíveis, quais pegaram, quais não pegaram, se a doca está ativa, se ela está inativa, se a massa do planeta, a posição do planeta. Então, tudo isso faz parte do conjunto de estados que o ambiente tem. Bom, agora falando sobre um pouco das percepções do agente, ele recebe um vetor com 7 números. Os dois primeiros são a posição da nave no espaço, que é o x e o y. E os dois seguintes é a velocidade, que também é x e y. Ou seja, para onde a nave ela está indo e com que velocidade ela tem. Já o quinto valor é o combustível restante, que vai de 0 até 200. O sexto valor é a distância até o checkpoint não coletado mais próximo. E uma coisa interessante que vale salientar é que o agente ele só enxerga um checkpoint por vez e sempre o mais próximo. Já o sétimo valor é a distância até a estação espacial. E esse valor ele sempre vai estar lá, mesmo quando a estação ainda está bloqueada. E o agente ele sempre sabe o quão longe ela está do objetivo final, mesmo que ele não possa ainda atracar nela. Bom, agora sobre as ações que o agente ele pode tomar, é bem simples, são 5 possibilidades. A ação 0 é basicamente não fazer nada, ou seja, a nave ela vai ficar simplesmente seguindo na inércia sem gastar combustível. Já as ações de 1 até 4 são 4 impulsos direcionais, que é para cima, para baixo, esquerda e direita. E, por fim, cada um aplica uma força na direção correspondente e consome um combustível, que é um valor fixo. Bom, já as condições de término são 4 tipos. No de game over, no caso, perdeu, é caso ele bata ou colida com algum planeta, se a nave ela fica sem combustível ou se ele simplesmente sai da tela. Mas o caso de game win, de vencer, é se ele cumpre todos os objetivos, que é pegar os 6 checkpoints e atracar na base final. Certo, com essas especificações e regras já definidas, a gente pode falar como funciona mais a interação entre o agente e o ambiente. Basicamente, a interação acontece do próprio ambiente do jogo. A cada step, a cada loop de gameplay que calcula cada quadro do jogo que é desenvolvido, ele manda para o agente a percepção atual, que é o subconjunto do que já foi falado, da velocidade, da posição. E com base nisso, a gente vai tomar a sua ação, com o seu output, que o ambiente vai depois calcular o próximo quadro e vai ficar nesse loop. O ambiente manda o input, que é as percepções, e espera o output do agente para poder continuar o cálculo e continuar o jogo. Nesse ambiente que a gente desenvolveu, a gente calculou algumas recompensas, como coletar checkpoints, é um sinal positivo, obviamente. Pousar a nave na docagem é um sinal positivo, é uma recompensa positiva. Bater no planeta é uma recompensa negativa. Ficar sem combustível é uma recompensa negativa. E por tabela, por ficar sem combustível ser uma recompensa negativa, gastar combustível também pode ser considerado uma recompensa negativa. Porém, para contrabalancear isso, se a gente estiver indo em direção a um checkpoint ou a algum objetivo, seja a docagem ou até o mesmo checkpoint, ele ganha a recompensa. Então é um estímulo positivo para poder balancear. E com isso definido, a gente pode se aprofundar mais em como cada agente, cada tipo de agente foi treinado em suas particularidades. E aí a gente vai começar falando sobre o primeiro agente que a gente desenvolveu, que é o agente baseado em estados, objetivo e busca heurística. Ok, vamos falar sobre então esse agente baseado em estados, objetivo e busca heurística. Como é que ele funcionaria então na teoria? Esses agentes baseados em estados objetivos e busca heurística, ele tem um conjunto de estados em memória dele, e a cada ação leva a um conjunto de estados novo. Então, e para se ele tem um objetivo em específico, ele tem um conjunto de estados objetivos, ou seja, ele vai tentar fazer de tudo para aproximar do conjunto de estados objetivo. Ele vai usando e vai usar da heurística para poder ajudar a resolver isso. A Nós já falou sobre o conjunto de estados e o conjunto de objetivo por tabela, que é ele pegue os 6 checkpoints e depois vá pousar, nessa ordem. Então ele tem imagine aí um vetorzinho com 6 objetivos. Quando esse vetor ficar vazio, ele vai partir para o objetivo de ir para o estado da posição da doca. A nave está na posição da doca. Esse é o objetivo que a gente está buscando. E já que nós temos um ambiente que tem como planejar rotas, a gente vai usar o algoritmo de A estrela para ele buscar o menor caminho para esses objetivos. E como é que funcionaria pra gente, na teoria? Já que é um ambiente contínuo em que é pixels e tem número quebrado e tal, o algoritmo da estrela não funcionaria bem. Então a primeira parte do funcionamento do agente que a gente precisa fazer, da formulação computacional do problema, seria transformar esse mundo contínuo em um mundo discreto. Então a gente dividiu esse mundo em grids de 20 por 20 pixels, o que formaria como se fossem pequenos nós, em que aí o algoritmo, a estrela brilha. Quando se mexe com nó e tal, ele funciona perfeitamente.
E como um dos estados, uma das percepções que ele recebe é a distância do checkpoint mais próximo, ele sabe exatamente como poder usar isso para calcular usando a busca heurística. E qual seria a heurística que a gente definiu? É a famosa distância entre dois pontos, euclidiana, ou seja, a cada nó que ele visita, com a fila de prioridade, ele sempre vai expandir para um nó onde a distância heurística é a menor entre os nós. Quer dizer que ele está chegando mais próximo. Então, como vai aparecer aqui na tela, eu desacelerei bastante para ficar bem visível, como parece até uma teia de aranha se expandindo. Ele sempre vai buscando o nó mais próximo para verificar até chegar ao checkpoint, o primeiro checkpoint mais próximo. Ele só vi esse cálculo é feito em tempo de execução. E como é que funciona? Sempre que ele para, sem ter uma rota fixa, ele para como se fosse o ambiente e calcula qual é a melhor rota possível para o autopiloto seguir. E o que seria esse autopiloto? Como o agente em si, ele é um agente de rota que funciona em grafos e nós temos um ambiente contínuo, querendo ou não, que ele vai ter que jogar, ele sozinho não ia conseguir controlar a nave. Então ele vai precisar desse suporte, que nós chamamos de autopiloto, que é como se fosse, digamos assim, o corpo dele. Então esse é o único algoritmo, e esse talvez seja a desvantagem dele, que ele tenha. Ele é dividido em dois, a parte do cérebro e a parte do corpo. Só que para compensar isso, a gente deu a parte do cérebro alguns conhecimentos a mais que os outros não têm, porque já que ele já tem essa desvantagem natural, para tentar equilibrar, a gente já deu, e como o algoritmo de a estrela necessita do mapa, querendo ou não, para ele funcionar, a gente já disse, ó, nessas partes aqui, a gente dá o peso dos planetas, então ele já vai saber de antemão onde ficam os planetas, porque querendo ou não, ele vai evitar, porque tem um custo maior, e também vai evitar os campos gravitacionais mais pesados, porque esses campos têm custos maiores nos quadradinhos que está aí na grid. Então é basicamente ele sabendo que ali é mais pesado. É a maneira mais correta de equilibrar. E como funciona isso? Beleza, ele calcula a rota, pro próximo checkpoint, e ele passa pro autopiloto alguns pontos específicos, não todos, porque senão seriam muitos, porque pode ser coisa, só os pontos tipo, continue aqui, é o próximo ponto de, quando chegar aqui, vira à direita, quando chegar aqui, suba. Então, como aqui está mostrado na tela, é bem interessante. E o autopiloto, ele, querendo ou não, é um código quase que reativo. Ele tem algumas regras que a gente teve que configurar na mão, tipo, se você estiver muito lento, acelere. Se estiver perto do checkpoint, desacelere para pegar ele direitinho e não passar direto. E esse foi uma das maiores dificuldades e tal. Enquanto eu tô falando, né, tá passando alguns vídeos dele treinando e tal. Porque, já que isso é, querendo ou não, muito manual e é muito de constante, a gente que tinha que dar as constantes e tentar calibrar esse autopiloto para ele funcionar bem, junto com o algoritmo da estrela, do planejamento. E essa foi talvez o fato de ele ficar complicadinho, porque ele não aprendia por si só quais seriam os melhores caminhos. A gente tinha que ajudar ele nessa parte. Porém, foi o mais rápido de conseguir treinar, porque querendo ou não, ele já sabia onde evitar os planetas, já sabia uma rota boa de fazer. Só que talvez, por ele não saber quando melhor tomar as ações do autopiloto, pese lá na frente. Vamos ver quando tiver a disputa entre os três agentes. Mas basicamente creio que seja isso. A gente conseguia validar a melhora dele, já que eram, digamos assim, corridas. E o ambiente também tem a quantidade de passos que a nave dá. Então, basicamente, a métrica de sucesso é quanto mais rápido ele conseguir chegar. E métricas de fracasso seria quando se ele batesse, se ele ficasse sem combustível e tal, e saísse da tela. Então, o número de execuções desse foi bem relativamente menor que os outros, porque foi questão mais de ajuste. A estrela não foi um problema, praticamente desde a primeira execução ele já sabia executar bem. Existe um controle no código de que se ele bate ou alguma coisa assim, ele tenta recalcular a rota de maneira diferente se você tentar. Aí ele pode ir aumentando a margem, ele vai aumentando a margem, é bem interessante. Às vezes não funciona, às vezes funciona. E creio que deu cerca de umas 3 execuções até aprimorar tudo bonitinho, que deu sucesso, né? Parece que deu errado. Então, ao todo, eu chuto que deu umas 60, 70 execuções manuais, testando hiperparâmetros para ver se deixava ele melhor. E eu creio que dá para melhorar ele, daria, mas mais no ponto não do algoritmo a estrela, de estados, que ele vai, sempre que ele vai atingir um estado, aí vai pro próximo, atualiza os estados dele, né? Que ele vai saber que vai faltar menos objetivos. E assim até chegar no estado objetivo, que é pegando todos os objetivos e pousando na doca. Então, meio que o jeito de melhorar a limitação dele justamente é que o A estrela não consegue controlar bem ambientes contínuos, ele depende muito do autopiloto, e o autopiloto é um código muito manual, muito coisa, então a alimentação dele que depende muito mais do humano do que o aprendizado dele em si para poder se comportar na parte de tomada de ação, digamos assim, mas não na parte de planejamento, que está funcionando muito bem. E para poder fazer isso, basicamente você só vai precisar rodar o código, não tem muito mistério, ele não precisa de uma coisa grande, se você rodar o arquivo de treino, ele já vai funcionar bonitinho, vai mostrar como funciona a estrela se expandindo
e como o autopiloto tenta pilotar da melhor maneira possível. Creio que sobre o agente heurístico seja isso. Tem um vídeo aqui do resultado final dele, bonitinho. Ele melhorou bastante, como se você for ver comparado no início, ele ficou bem mais rápido, bem mais corajoso, ele pegou velocidade bem mais rápida. E o Estrela sempre mostrava rotas massa. Inclusive deve ter passado algumas vezes aí. De vez em quando, quando a gente passava muito o objetivo, do checkpoint, por exemplo, estava muito rápido e passou, tem um cálculo que se ele passar mais de um segundo se afastando do objetivo, o Estrela recalcula a rota mais próxima. Inclusive era pra ter falado mais cedo, mas tá passando aí, já passou, aconteceu algumas vezes no vídeo. Então se você estranhou, porque de vez em quando ele recalcula. Sim, ele recalcula a rota mais próxima pro objetivo dele. Eu creio que seja isso. Esse foi o nosso desenvolvimento do algoritmo de baseado em estados, objetivo e busca heurística. Bom, agora eu vou falar sobre o Q-Learning, ou aprendizado por reforço, que foi um dos agentes, na minha opinião, que a gente conseguiu aplicar diretamente na teoria da disciplina, e também foi bastante legal de ver ele evoluindo, porque ele literalmente sai do zero. A ideia dentro do funcionamento dele é bem direta, tipo, a gente ele não sabe de nada do mundo, ele basicamente só escolhe uma ação, que é parado, cima, baixo, esquerda, direita, e vê no que dá. Se bater no planeta, ele, por exemplo, toma uma recompensa negativa e morre. Se passar por um checkpoint, ganha uma positiva. Se chegar na estação, ele ganha uma maior. E assim ele vai, né, errando e acertando, e ele vai aprendendo sozinho. Só que tem um problema. O ambiente, ele manda 7 números contínuos, que é a posição, velocidade, combustível, tudo número real. E isso não cabe, né, numa tabela. Aí a gente fez uma solução, que é um discretizador. Basicamente, ele vai transformar esses 7 números em 6 categorias simples, que é a direção do alvo, que vira um de 16 setores, o movimento vira um de 17 opção e o perigo vira 3 níveis e por aí vai. Multiplicando essas combinações, a gente consegue chegar em 36.720 estados possíveis, o suficiente para a gente poder reconhecer, né, as situações diferentes, mas ainda cabe numa tabela real. E essa tabela é a tabela Q, que é basicamente um dicionário. Cada linha é um estado e cada coluna é uma ação. E o número ali é o quanto vale fazer aquela ação naquele estado. Para ir preenchendo, a gente usa a equação de Bellman, que toda vez que o agente faz uma ação, ele compara com o que esperava, com o que realmente recebeu e ajusta o valor na direção do erro. O alfa, no nosso caso 0.05, controla o tamanho desse ajuste. O agente ele aprende devagar para não tirar conclusões precipitadas. O gama é 0.97 e controla o quanto ele olha para o futuro. Precisa ser alto porque a docagem só acontece depois de centenas de passos, literalmente. Para escolher essas ações, o agente ele usa o Epsilon Grid. O Epsilon é a chance de o agente fazer besteira, basicamente. Ele escolhe algo aleatório só para ver, né, no que acontece. Ele começa em 1, ou seja, o agente 100% aleatório vai fazer coisas aleatórias. E a cada episódio, o agente ele multiplica por 0.99996 e ele vai caindo bem devagar até chegar em 0.03. No início, ele explora bastante, mas no final ele vai confiando bastante na tabela. O agente, ele também utiliza 2 truques que ajudam bastante. O segundo é o Reward Shaping, que além da recompensa normal, o agente ele consegue dar um bônus maior sempre que a nave ela se aproxima do alvo. Então, se a distância diminuiu, ele ganha bônus. Se aumentou, perde. E isso é muito importante porque as recompensas do ambiente são muito esparsas, né? E sem esses bônus, o agente ele passava, tipo, 30 mil episódios sem querer nada. E aí vai ficando legal de ver a evolução, porque no começo do treino com Epsilon 1 é um desastre, porque ele bate em tudo, sai da tela, morre em 20 passos, muito aleatório. Conforme o tempo ele vai passando, o Epsilon vai decaindo, ele vai conseguindo evoluir mais, conseguindo pegar mais checkpoint e preenchendo também a tabela Q. Agora, formulando o problema, o estado do agente é aquela tupla de 6 inteiros que sai do discretizador. A ação, ela é um inteiro de 0 a 4. O objetivo é maximizar a soma das recompensas descontadas e a recompensa total junta penalidade por passo, custo de impulso, bônus de checkpoint, bônus de docagem, penalidade da colisão ou falta de combustível. É o Reward Shaping. Diferentemente do heurístico, né, que não tem custo de caminho, e diferentemente do genético, que não tem uma função de aptidão. É tudo guiado por recompensa passo a passo. Sobre os parâmetros, cada um foi ajustado na prática mesmo. Tipo, o alfa a gente colocou como 0.05, porque mais alto deixava o agente meio confuso, e mais baixo ele não aprendia nada. O gama, 0.97, precisava ser alto, né, para ele poder enxergar a docagem lá na frente. E o epsilon, ele vai decaindo, calibrando, né, com a exploração durante todos os 80 mil episódios. O valor otimista de 5, porque sem isso demorava o dobro, e o reward shaping, com valor de 2, foi o que mais fez diferença também. Para avaliar, né, a gente não confia na recompensa durante o treino, porque o epsilon atrapalha. Com a política grid pura, a gente consegue medir os status finais, passos, checkpoints, recompensas, e no fim, 5 showcases, os agentes atraca em 4 deles. Bom, na limitação, o discretizador é manual. As faixas elas foram definidas na mão
e se errar um limiar, o agente meio que sofre. O agente é determinístico, que ele decora uma rota, não aprende uma estratégia geral. A tabela ela não escala. Se o cenário crescer, os 36.720 estados não baixam e ainda falhem uns 15% dos episódios. Bom, a principal melhoria seria trocar a tabela por uma rede neural. A rede, ela aprende a representação sozinha, generaliza para situações novas e também elimina o discretizador manual. E além disso, o Replay Buffer para estabilizar, né, o treino e o Target Network para evitar instabilidade. Outra sugestão de melhoria seria aumentar a quantidade de episódios, tipo 100.000, 120.000. E essa melhoria vai permitir que ele consiga preencher melhor a tabela Q. E assim foi como nós implementamos o agente por reforço. Bem, agora vamos falar sobre o agente genético e, sinceramente, esse foi o que deu bastante trabalho, teve que fazer bastante adaptações, porque pelo modelo do nosso ambiente ele estava sofrendo muito para aprender, principalmente com a inércia. Então meio que ele começou a ficar um pouco complexo, mas funcionou. E foi inclusive bem interessante como funcionou. Mas vamos por parte. Na teoria, algoritmos genéticos tem um monte de espécies, um monte de instâncias que vão passando gerações. Essas instâncias têm o seu código genético, que nós chamamos de cromossomo, que seria o seu DNA, que são basicamente o que vai implicar como é que ela vai agir naquele ambiente e tal. Depois de cada geração tem uma seleção, que tem vários métodos, o que a gente usou aqui foi de rank, e que vai ser abordado, explicado melhor mais à frente. E depois disso, pode ou não haver elitismo, que é para permanecer as melhores naves, e a ideia é que com o passar das gerações, e um monte de gerações, as melhores naves, que vão sendo decididas a partir de uma função chamada de função de aptidão, elas vão começar a se procriar, e as melhores naves vão gerar naves melhores vão gerar naves melhores ainda, com o objetivo que no final, pelo menos uma delas, pelo menos uma nave, consegue fazer o percurso correto e chegar ao final do objetivo. Então, basicamente, essa é a teoria. Nós teve que rodar, no nosso caso aqui, foi 200 espécies por 500 gerações, e isso que deu o resultado final. E vamos desdobrar mais um pouquinho sobre isso, começando talvez pelo cromossomo. A gente tentou criar um cromossomo mais simples, com uma lista de ações de 1.500 combinações, só que não estava sendo suficiente, ele não estava produzindo bem, não estava desempenhando bem. Então foi necessário cada vez mais escalar até que um ponto que virou quase como uma mini rede neural, onde tinha 12 entradas, que nós chamamos de sensores, e que o sensor 1 e 2 seria a posição da nave até o objetivo, o 3 e 4 a velocidade dela, o 5 o nível de combustível dele, o 6, o 7 e 8 que era a distância o planeta mais próximo, o 9, 10 e o 11 é o perigo também, que é basicamente com base na força gravitacional, para avisar se ele estava em grande perigo, alto, baixo perigo ou médio perigo, e também teve a velocidade direcional, se ele estava indo para a direção exata do alvo, se ele estava se afastando, que isso ajudou no fitness dele a poder melhorar. Então, basicamente, essas duas entradas eram calculadas junto com outra camada oculta com 12 entradas, que no final era a saída de 5 neurônios. Com isso tudo, fizemos a multiplicação matricial com os bias que tem em cada coisa, daram um DNA de 221 genes, em que basicamente é a configuração do que ele vai calcular com base em qualquer entrada, e com isso cada entrada, cada percepção que chegar a ele vai tomar uma ação com base nessa distribuição de genes, desse cálculo dessas matrizes. Então foi o jeito mais simples, entre aspas, que a gente conseguiu fazer para eles conseguirem aprender bem. E o resultado ficou muito bom. Foi bem legal poder fazer esses cálculos. A gente usou o Relu na segunda camada para poder normalizar e tal, mas enfim. Uma coisa que era bastante preocupante no início era que, justamente o que eu vou falar agora, que era o fitness, que o jeito de calcular ele não era muito fácil de descrever, porque isso poderia gerar muitos vícios, como gerou em alguns casos. Primeiramente, o fitness a gente valorizava, obviamente, pegar os checkpoints. Ele dava muito ponto pra pegar checkpoint. Ir em direção ao checkpoint também já dava muito ponto. Sobreviver dava muito ponto. Morrer, perdia ponto. Só que aí que tá. Por exemplo, no resultado final, isso já com os ajustes e tal, pegar um checkpoint custa 20.000 pontos positivos, que é pra ele ficar bem incentivado a continuar e tal. Aí nós teve que dividir esse fitness em duas partes. Esse de garantido, que é quando ele pega o checkpoint, e a exploração, que é pra garantir que ele queira explorar e não fique confortável. Porque o que acontecia é que antes a gente dava ponto por sobrevivência. Aí muitas vezes ele evitava ficar perto do país, não gastava combustível e passava o tempo limite inteiro que a gente definiu lá pra ganhar e farmar ponto. Ele preferia garantir, tipo, pegar 2, 3 checkpoints e garantir que ele não vai morrer, porque a penalidade por morrer é tipo, se ele bater em um planeta, a penalidade é perder 90% do fitness dele. Se ele sair da tela, é pior ainda, ele perde 98%, pra ele saber que não pode sair, não tem porque ele sair. E se ele perder porque for sem combustível, ele só perde 80%. Então, muitas vezes também, isso foi pra incentivar ele a que, em vez de ele querer sobreviver e bater no planeta, ele tente perder por gastar combustível, tentar alguma coisa nova, incentivar ele a procurar e tentar melhorar, do que realmente por tentar manter ele na preguiça de só sobreviver. Isso foi um dos problemas que a gente levou em consideração. Os parâmetros de treino que a gente implementou era muito mais sobre a questão da aptidão e muito também sobre como a gente estava definindo os genes. Mas antes de seguir isso, vamos falar sobre as outras formas, né, que a gente utilizou. A gente utilizou o método de seleção de ranqueamento,
E a gente decidiu por usar de ranqueamento, porque já que, principalmente agora no final, o fitness explodia de um pro outro, a diferença de um pro outro era praticamente 20 mil, normalizar isso poderia causar um prejuízo na hora de poder fazer a variedade genética acontecer de maneira ideal. Porque praticamente sempre ia sair as mesmas naves que ia ser escolhidas para se reproduzir, o que poderia fazer uma estagnação em vez de uma evolução. Então o ranqueamento meio que contradiz isso, porque meio que a distância não importa entre si. Se a distância entre o primeiro e o segundo for 80 mil, meio que não importa, o que importa é a posição dele no ranking. E que quanto maior a posição dele no ranking, mais bilhetes ele tem pro sorteio dele. E com base nisso aumentava a capacidade e a probabilidade de tentar coisas mais plausíveis. Porque se, por exemplo, fosse por roleta normalizada, ia ficar a distância absurda e aumentar bastante a chance de cair só o primeiro, o segundo, o terceiro. Mas agora com o ranking a chance é mais diluída. Tem mais chance do primeiro cair com o décimo, o primeiro cair com um 16º. Então isso ajuda bastante. E foi uma maneira que a gente decidiu, optou por fazer a seleção. Como funciona o crossover? Ele vai funcionar como se fosse um cara ou coroa, entre aspas, porque basicamente ele passava os 221 gêneros um a um e sorteava 50% de chance pro pai ou pra mãe. Isso era bom porque assim não fazia o monopólio do gênero do pai, porque, por exemplo, supondo que o pai caia com do rank 1 caia com a mãe do rank 18. O pai do rank 1 ele é muito bom no caminho dele, só que ele gasta muito combustível. Já a mãe no coisa 18, ela não é tão boa quanto o pai, mas ela preserva mais combustível. Então talvez se for 50% de chance, dá mais chance ele tem a mesma chance de ele pegar do pai ou da mãe. E se for no combustível, por exemplo, se ele pegar o da mãe, vai virar um filho que pode pegar o caminho do pai e o combustível da mãe. Então pode ser um filho bem melhor. E já foi uma maneira de poder criar uma maior diversidade genética, porque um dos maiores problemas justamente era que muita gente ficava convergendo e tinha pouca variabilidade genética, então por isso que a gente tentou forçar mais isso. E com isso também a gente, para ajudar na variabilidade genética, a gente botou o processo de mutação, onde basicamente cada gente tinha mais ou menos 6% de chance de ser atingido pela mutação. E a mutação ela decai com o tempo, mas ela tinha uma força de mais ou menos 0,15 para mais ou para menos. Então ela fazia esse ruído. É um randomzinho que podia mudar um pouquinho os valores dos pesos e tal, que podia facilitar a variabilidade genética. E por fim, a gente também aplicou um pouco de elitismo para garantir que as melhores naves não se percam, porque vai por mim, é muito importante que elas se mantenham por muito tempo até gerar descendentes melhores. Então ficou equivalente a 5% da frota inicial, que era 200, então 10 naves, as 10 melhores sempre se mantinha. Nós fez outro processo para garantir que a variabilidade genética funcionasse melhor. Que, por exemplo, se durante 40 gerações sem melhoria do espécime registrado, existe uma limpeza de 30% das naves atuais para geração de novas do zero, para ver se aumenta a variabilidade genética. Isso ajudou para quando passava períodos longos, porque já que são 500 gerações, então passou 40 sem evoluir, quase 10% sem evolução. Aí meio que ele gerava novas naves para poder ajudar na variabilidade genética. Depois de tudo isso falado, vamos falar um pouco sobre os vícios do treino e tal. Como você pode estar vendo aí na tela passando, no começo é bem aleatório, até que alguns tem bem sorte, começa que todos são inicializados com números, digamos assim, randômicos, pesos randômicos. Então, eles vão se ajustando naturalmente conforme o tempo vai vindo. A natureza vai chamando, tem a mutação e tal. Então, ele sempre vai ter essa questão também da sorte, de quando alguma nave vai nascer com um gene bom, e isso é uma das principais curiosidades, porque tipo, um treinamento nunca vai ser o mesmo. Cada um vai ser individual, mesmo que eles converjam para algo parecido no final. E foi um algoritmo bem legal, bem complexo. A limitação dele é que o ambiente, como um todo, nós acho que nós exageramos um pouco na dificuldade do ambiente, mas foi bom porque podemos testar e conhecer coisas novas. E talvez ele demora um pouquinho a engrenar, então só nas últimas gerações ele começa a ficar bom, começa mais naves e coisas para se validar, talvez aumentar a quantidade de gerações, em vez de 500, uns 700, 750, talvez melhore bastante ainda mais a nave e tal, para ele chegar no melhor possível. Mas eu fico muito feliz com o resultado, ficou bem legal. E para reproduzir o experimento, tem um readme aí que explica como rodar, e a cada 50 gerações ele vai mostrando a evolução. Então, tipo, ele mostra na primeira, aí passa 49, para isso não demorar o treino muito, que o treino já demora cerca de 1 hora, dependendo do computador, 1 hora e meia. Então, a cada 50 gerações ele mostra a evolução. E isso foi bastante legal, porque a gente podia ver a evolução dele com base nos passos, também na pontuação, no fitness. Então foi um algoritmo bem desafiador, bem fora do que a gente imaginava, talvez no início que foi, porque ele precisava de alguns ajustes mais avançados, digamos assim, para ele funcionar bem, muito em conta do ambiente, da inércia e da gravidade, que estava atrapalhando muito. Creio que sobre ele seja isso, e com isso a gente fecha os 3 agentes. Foi um processo bem divertido de teste, experimento, de ajustes, e com isso tem aí o resultado o melhor das 100 mil navinhas do nosso treino. Está aí o percurso dela, ela foi bem boa, ela foi bem rápida, então eu estou feliz. E foi um projeto bem divertido. Então espero que tenham gostado também. A gente vai agora mostrar basicamente o resultado de todos. E por fim, a corrida dos 3, depois de cada agente treinado separadamente, o runrace.py, ele coloca os 3 na tela no mesmo tempo, o heurístico, o K-Learn e o genético. Elas não colidem entre si, mas cada uma segue a sua própria estratégia independente. A corrida ela só acaba quando todas elas atracam. Na corrida entre os agentes, o agente que mais se destaca é o agente por reforço.